O Jornal do Médico está recebendo o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, recém-possado, professor Dr. Antônio Braga, onde a gente vai falar um pouco sobre o protagonismo, a retomada de protagonismo da medicina do Estado do Rio de Janeiro. Professor, obrigado por nos receber, uma honra muito grande. O Jornal do Médico está chegando no Estado do Rio de Janeiro, está sendo muito bem abraçado pelas sociedades médicas. Obrigado pelo espaço e sei que o senhor tem uma agenda muito apertada. Já indo para a primeira pergunta, com essa retomada do Conselho de Medicina, qual é a sua expectativa e planos para o futuro? O Rio de Janeiro inaugura a medicina no Brasil. As primeiras escolas médicas fundadas em Salvador e no Rio de Janeiro mostram a potência do nosso estado no protagonismo da arte médica em nosso país. O Conselho Regional de Medicina, fundado em 1957, celebrará ano que vem 70 anos, um jubileu que precisa certamente marcar os avanços do nosso CREMERGE no apoio, na divulgação e no fortalecimento do ato médico. Ao assumir o CREMERGE, vejo de forma bastante positiva uma virada de chave, uma retomada do protagonismo e, acima de tudo, o compromisso integral com a defesa da medicina, com a proteção dos bons médicos e, acima de tudo, com o cuidado à saúde pública da população do Estado do Rio de Janeiro. Contem com o Conselho Regional de Medicina nessa luta. Ótimo, maravilha. Falando em defesa médica, a gente tem observado bastante de outras instituições, inclusive profissionais, invadindo o campo do ato médico. Ato médico, esse é uma lei muito importante para a medicina. Como é que o CREMERGE, ele avalia os seus trabalhos para poder enfrentar essa situação? É claro que há uma normativa legal, a lei do ato médico, que mostra aquilo que é privativo dos médicos. Mas, acima de tudo, a minha fala, para além do legalismo, é o que de fato a sociedade espera nas suas práticas de atenção à saúde. Cabe ao médico apresentar diagnósticos e tratamentos que protegem a saúde pública. Quando profissionais não habilitados, não médicos, exercem o ato médico, há uma insegurança em termos de saúde pública que coloca em risco a vida das pessoas. O CREMERGE, ele, para além de fiscalizar a prática médica, também atua junto com as autoridades policiais, Ministério Público e outros órgãos da Justiça, a fim de denunciar, coibir e estabelecer boas práticas que garantam a proteção da sociedade e fortaleçam o atendimento à saúde prestado por médicos, para que todos possam garantir que, ao procurar um atendimento de saúde, recebam o que a medicina tem de melhor para oferecer. Ótimo, perfeito. Falando um pouco de mercado de trabalho, a gente observa que as operadoras de saúde já têm uma grande atuação, principalmente no Sudeste, e recentemente teve uma normativa, uma resolução do Conselho Federal de Medicina em relação às glosas, né? Quando ela é liberada, mas na auditoria, depois de aprovado, em tese ela não pode ser desrespeitada. Como é que o Conselho ele pretende atuar com essa retomada do protagonismo na medicina do Rio de Janeiro, a fiscalização dessas prerrogativas médicas? Primeiro é importante dizer que, não obstante a saúde pública brasileira ligada ao SUS, ela é universal, nós temos hoje aí em torno de 50 milhões de pessoas que contratam serviços, seguradoras de saúde suplementar e cuja prestação de serviço médico é garantida nesses contratos. Por isso que o CREMERGE também fiscaliza a relação entre os médicos e essas operadoras de saúde. É absolutamente inadmissível que auditores, muitos dos quais não médicos, possam avaliar os contratos, as produções dos médicos e glosar. Nós temos casos e denúncias onde 30, 40, às vezes 50% da produção médica é glosada ou por médicos auditores que atuam de forma não apropriada ou mesmo nem profissionais de saúde. Vemos de forma muito positiva e protetora a resolução do Conselho Federal de Medicina que coíbe essa prática, e o CREMERGE está aberto a receber denúncias dos médicos que são cooperados ou credenciados nessas operadoras de saúde, porque se isso acontecer, nós vamos buscar os responsáveis técnicos médicos por essas operadoras e vamos chamá-los para a mesa de negociação. Se comprovada a irregularidade, eles poderão ser punidos. Perfeito. Falando um pouco da relação do Conselho, além da capital da cidade maravilhosa, como é que a sua gestão pretende se aproximar mais do médico que está no interior do Rio de Janeiro?
O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, não obstante ter a sua sede na capital, na cidade maravilhosa de São Sebastião do Rio de Janeiro, ele é o CREMERG de todo o Estado do Rio de Janeiro, de todos os médicos. Nós temos uma importante representatividade de em torno de 1/3 dos médicos do Estado que atuam no interior e certamente eles são uma prioridade para o Conselho. Não apenas o Conselho quer fortalecer as suas seccionais, as suas delegacias, onde nós temos em diversas cidades do interior, postos de atendimento presencial, mas acima de tudo, o CREMERG ele precisa estar online, on time, full time. Os nossos serviços de tecnologia da informação ao alcance de um clique tem que ser modernizado para que o médico do interior, em condições muito excepcionais, precisem vir à capital, que eles consigam resolver tudo, ou nas suas delegacias regionais, nas suas seccionais, ou digitalmente em sua casa, no conforto do seu lar, ao clique de um computador. O CREMERG tem um compromisso de estar a serviço dos médicos da capital, do interior, de todos os médicos. Ótimo, perfeito. Recentemente, falando um pouco do ensino médico, recentemente saiu o resultado do ENAMED e constatou que para alguns não é muito surpresa, que é a qualidade do ensino médico. O senhor, como professor, com uma vasta carreira acadêmica, como é que o senhor avalia esse resultado recente do ENAMED e a implantação do futuro Profmed, digamos que seria a OAB da medicina? O resultado do ENAMED não nos trouxe surpresa, não obstante tenha causado um grande espanto social. Resultados nacionais: 1/3 dos médicos foram considerados não proficientes. No estado do Rio de Janeiro, esses números foram ainda piores. Mais de 45% dos médicos do estado do Rio de Janeiro receberam notas 1 e 2, sendo, portanto, considerados insuficientes para exercer o ato médico. O ENAMED apenas escancara a mixórdia da abertura indiscriminada de escolas médicas, cuja cerne está no programa Mais Médicos, que foi implantado em 2012, 14, que abriu de forma indiscriminada escolas médicas pelo país. É fundamental que o Ministério da Educação ele consiga fechar escolas médicas que não sejam de excelência, que ele consiga reduzir de imediato ou suspender o vestibular dessas escolas que são insuficientes, mas isso não é suficiente. É fundamental que as nossas câmaras legislativas, Congresso Nacional e Senado Brasileiro, possam aprovar a lei do Profmed. O Profmed é uma prova que ficará a cargo do Conselho Federal de Medicina, que exigirá não apenas uma prova teórica, mas uma avaliação das capacidades cognitivas, habilidades, relações e técnicas do médico para exercer o ato que é mais importante da medicina, que é o de salvar vidas. Não podemos garantir que médicos formados em escolas 1 e 2 possam atuar com segurança. Por isso é essencial, diante dos pífios resultados do ENAMED, que o Profmed seja aprovado e o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro cerra filas ao lado do CFM para a aprovação da lei do Profmed. A expectativa é que essa lei ela seja aprovada ainda esse ano? A resposta é sim. Ela já teve uma vitória no Senado. Um senador pede vista, mas ele tem que apresentar os seus relatórios de vista, e certamente nós confiamos no Senado brasileiro e no Congresso para que essa lei seja aprovada e sancionada, uma vez que garantir a qualidade do atendimento médico à população é um ato de humanidade e de segurança e de proteção do bem maior garantido na Constituição Cidadã de 88, que é a preservação da vida. Ótimo, maravilha. Recentemente a gente tem observado também surgimento de novas instituições médicas, instituições essas com nomes similares a entidades já consagradas há muitos anos, né, de especialidades, enfim. Como o senhor observa esse movimento de novas entidades médicas que estão prometendo, inclusive, prova de titulação? Eu acho isso o absurdo, mas que reflete, em minha opinião, uma consequência absolutamente nefasta dessa abertura indiscriminada de escolas médicas. Hoje, nós temos uma capacidade muito inferior de absorver nas residências, que é a primeira porta da titulação de especialização dos médicos, a quantidade imensa de formados. Um outro ponto que consegue
corrigir essa inequidade é a prova de título de especialista, que é organizada pela Associação Médica Brasileira, presidida nesse momento pelo professor César Eduardo Fernandes. Essas provas são absolutamente positivas, bem montadas, que garantem habilidades teóricas e cognitivas com avaliação de habilidades e são consagrados no meio médico. Quando nós temos o próprio governo que pretende formar especialistas a toque de caixas em modelos de fast training, absolutamente sem nenhuma regulação e senso de qualidade, não é absurdo que sociedades recém-criadas, sem nenhuma representatividade, sem qualificação testada e que possam com isso se arvorar na capacidade de emitir título de especialista. Não farão. O Conselho Federal de Medicina já se posicionou sobre a matéria, endossando a primazia única da nossa AMB, Associação Médica Brasileira, e o Conselho Regional de Medicina, a quem cabe no Estado do Rio de Janeiro emitir o registro de qualificação de especialista, só o fará mediante a apresentação do certificado de conclusão de residência médica ou aprovação nas provas de especialidade das sociedades de especialidade tradicionais, consagradas, que são chanceladas pela Associação Médica Brasileira, AMB. Isso não é reserva de mercado, é proteção à saúde das pessoas. Perfeito. A gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista. É fato que a inteligência artificial e a robótica elas já são realidades na medicina. Como o senhor observa o avanço dessas duas tecnologias e a preservação da ética e, claro, o mais importante, a relação médico-paciente, que a medicina ela não seja desumanizada? A pergunta é fundamental. Nós já tínhamos, antes da pandemia, indícios de inteligência artificial, de telemedicina, mas isso, sem dúvida nenhuma, incrementou muito com o advento da pandemia de Covid, com a quarentena, com novas modalidades de atendimento. Vejo de forma muito positiva, em especial para corrigir assimetrias geográficas que cria no Brasil grandes desertos sanitários, áreas onde temos difícil provimento da presença do médico. Claro, telemedicina, teleorientação, telemonitoramento pode ser muito positivo nesses cenários, mas é fundamental que a tela fria de um computador, ela jamais seja um empecilho para o estabelecimento de relação médico-paciente. O Conselho Federal de Medicina já elaborou as normas de boas práticas na telemedicina. A inteligência artificial, ela precisa ainda de regulamentação. Muitos pacientes consultam plataformas digitais, hoje consultam chats e chatbots, inteligência artificial, mas aquele que segurará a sua mão diante de diagnósticos difíceis, aquele que estará ao lado de sua esposa no nascimento do seu filho, ou ao lado de sua avó nos seus últimos suspiros, não será um algoritmo de computador, seremos nós médicos. Nesse momento, o que conta é a relação médico-paciente, é o cuidado, é o estar lado a lado. E esses sustentáculos são feitos pela ética médica, que traz em seu princípio fundamental curar quando possível, aliviar sempre que necessário, estar ao lado do seu paciente em todos os momentos. Esses princípios inegociáveis, nenhuma inteligência artificial será capaz de fazer. Por isso que a medicina, ao contrário de que alguns podem pensar, que terminará com a inteligência artificial, com a telemedicina, eu digo ao contrário, ela é cada vez mais necessária, porque a medicina é o encontro peculiar de um humano com outro humano, de um médico com o seu paciente. Ótimo, maravilha. E assim nós encerramos a entrevista especial com o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, professor Dr. Antônio Braga. Muito obrigado pelos esclarecimentos. O Jornal do Médico sempre trazendo pauta positiva na medicina. Não seria diferente no Estado do Rio de Janeiro, que nós estamos chegando agora. E fique conosco, acompanhe mais nos nossos canais, jornaldomédico.com.br, e siga também a rede social Jornal do Médico no Instagram. A gente volta com muito mais informações sobre medicina e saúde.